né? O Ronan vai explicar um pouco melhor sobre isso. E a Microsoft passou por um período de necessidade de transformação de cultura, né? Principalmente ali quando a Satya Nadella entrou como CEO, ela deve ter trago várias inovações, um novo mindset, uma nova forma de agir. E eu acho que agora o Ronan compartilhar um pouco sobre transformação digital, sobre como que a Microsoft fez para criar uma cultura de inovação, uma cultura que pensa fora da caixa, vão ser papos muito legais. Então, uma boa tarde a todos. Pessoal, lembrando que o tempo inteiro, aqui embaixo no QIA ou no Perguntas e Respostas, vocês vão poder fazer perguntas e a gente vai responder aqui. Então, a gente vai ter um período inicial de apresentação do Ronan e depois a gente vai abrir para perguntas para que vocês tirem dúvidas e questões aí referentes a esse tema na empresa de vocês. Então, Ronan, seja muito bem-vindo aí ao nosso evento, a Moai. Queria pedir para, antes de você começar a se apresentar aí para o pessoal, e é um prazer recebê-lo aqui hoje, viu? Bom, boa tarde, o prazer é todo meu. Muito obrigado, Moai, obrigado, Vinícius, pelo convite. Realmente é um grande prazer estar aqui compartilhando um pouco do tempo aqui com vocês. Primeiro, eu queria, além de agradecer, espero que todos estejam bem com as suas famílias aí durante a pandemia. Como o Vinícius já falou, sou Ronan Damasco, eu sou o diretor nacional de tecnologia da Microsoft e caso vocês queiram continuar conversando, discutindo, ou precisarem de mim ou da Microsoft para alguma coisa, eu acho que a maneira mais fácil, o meio mais fácil da gente entrar em contato é o LinkedIn. O meu nome é bastante incomum, Ronan Damasco, só tem eu no LinkedIn. Vocês vão me achar facilmente por lá e, de qualquer forma, tem um link aí também, Ronan-Damasco. Bom, pessoal, o que eu gostaria nesse tempo que a gente vai ficar junto aqui é compartilhar um pouco a minha trajetória, né, a minha jornada na Microsoft. Eu estou na Microsoft, vai fazer 27 anos esse ano. Então, essa camisa aí da foto é minha. Essa camisa existe, eu não comprei ela em 75, como a empresa foi fundada. E essa outra foto aqui foi tirada em 2002, quando eu fui fazer um treinamento longo lá no time de Exchange, né, na sede da Microsoft em Seattle, no estado de Washington, lá no noroeste dos Estados Unidos, bem longe mesmo. Então, eu queria compartilhar com vocês toda essa trajetória, essa minha jornada, que vai pontuando a importância da questão da mudança cultural na transformação digital, como muito bem colocou o Vinícius aí na abertura da nossa palestra. Primeiro, eu gostaria de convidá-los a refletir um pouco sobre a tecnologia, o papel da tecnologia e principalmente a evolução da tecnologia nesses últimos 30 anos. 30 anos normalmente é o período de vida adulta da gente, né? Hoje eu acredito que até mais, mas se vocês virem essas fotos, por incrível que pareça, eu já apresentei essas fotos em alguns eventos, onde tinham pessoas mais novas, trainees, e algumas pessoas nunca tinham visto alguns desses objetos na vida, né? Eu imagino que a máquina de escrever, por exemplo, quando eu estava ali terminando o que na época se chamava segundo grau, hoje é conhecido como ensino médio, a máquina de escrever, né? A datilografia naquela época era mais importante do que o curso de inglês. Era praticamente impensável, era mandatório você saber datilografia. Hoje, eu acredito que parte das pessoas aí que tenham menos, que estejam por volta de 20 anos, nunca deva ter usado um desses equipamentos, né? E se a gente olhar como é que está o mundo hoje à nossa volta, está completamente mudado, né? Então, a gente está vendo aí, se você for numa fábrica hoje de automóveis, por exemplo, você só vai ver robôs, você não vê mais pessoas. Aquele filme lá do Chaplin, que tempos modernos, que mostrava a linha de montagem, Henry Ford, hoje você só vai encontrar robôs, você não vai ver mais nada daquilo. Drones, na agricultura aqui no Brasil, um piloto de drone já é uma profissão tão mais comum do que um piloto de trator, porque os tratores hoje na agricultura eles são controlados por GPS, por computador. Então, quando tem ali um motorista, ele está só supervisionando, ele não está acionando ou dirigindo o trator propriamente dito, que é o caso da próxima figurinha, que é o carro autônomo, né? Então, para quem já teve a oportunidade de estar em outros países, a gente vê, dependendo do lugar que você for, se for na Califórnia, ali no Vale do Silício, você vê com bastante frequência carros autônomos circulando pela rua, né?
Aqui a influência da tecnologia na nossa vida pessoal, né? Muitos de vocês aí devem estar usando esses relógios que monitoram o batimento cardíaco, qualidade do sono. Vocês devem ter, assim como eu, assistentes digitais que ajudam a gente a acender, apagar a luz, saber a temperatura da casa. E hoje a gente está falando também das cidades inteligentes, né? Smart cities, onde você tem estacionamentos com iluminação controlada. Então, nós já estamos vivendo numa realidade que, nesses 30 anos, parece que são dois mundos diferentes. E hoje, a, a, a tecnologia digital ela está tão entranhada nas nossas vidas que a gente já começa a falar em dependência digital. E aqui eu não estou falando somente num fenômeno emocional, né, que tem pessoas que têm realmente dependências de rede social e criam até problemas para si por causa disso, mas fica evidente para qualquer um. Quando a gente vai para uma praia, um sítio que não tem sinal a gente de internet, a gente fica meio que perdido, né? A gente fica sem saber o que fazer. Realmente, hoje em dia, você sai de casa, você provavelmente vai usar o meio de transporte que você chamou por um aplicativo, você pede comida pelo aplicativo. Então, eu acho que o celular ele incorpora muito dessas praticidades e também da dependência que a gente tem da tecnologia hoje. Eu me lembro de uma experiência, foi até pavorosa, né? Que eu decidi um táxi no aeroporto em São Paulo e me dei conta que o meu celular tinha ficado dentro do táxi. E eu não viajo com documento, normalmente eu levo só a versão digital do meu documento. Eu falei, e agora? Eu não tenho documento, eu não tenho minha passagem aérea, estava no celular, eu não sei direito os telefones das pessoas, eu só sabia alguns, né? O meu, da minha esposa, mas normalmente você nem sabe. Fiquei ali sem saber o que fazer naquele momento. Então, realmente, se alguém já passou por essa experiência, sabe do que a gente está falando. E o mundo que está chegando, né? Eu acho que nessa figura, vários desses aspectos que a gente está vendo aí já estão disponíveis, né? Muitos arquitetos hoje trabalham, né? Essas figuras, quase todos vocês estão vendo aí uma combinação de inteligência artificial com a realidade virtual. Na realidade, esse óculos aí da Microsoft, que é o HoloLens, ele usa um conceito mais avançado que a realidade virtual, que é a realidade mista, que ele faz com que objetos que não existem, né, virtuais, interajam com o mundo real. Então é diferente de você estar assistindo uma projeção. Se eu tiver uma bolinha virtual, se eu jogar ela numa parede real, ela vai bater e vai voltar, vai quicar, né? Então a gente já tem arquitetos usando visão, realidade aumentada, virtual, mista, para verificar os projetos. A nova versão de jogos que vem por aí, que promete ter uma imersão bastante real. Essa figura aqui de baixo não está muito longe, não. A gente já tem até aqui em Brasília, né, no hospital, o Da Vinci, aquele robô que opera baseado em imagens, então com tomografia, com ressonância. Imagino que muitos já devem ter visto um vídeo que tem na internet de um robô que tira a pelinha de uma uva, né, a casquinha da uva, né, com uma precisão incrível. E aqui do lado a gente tem colaborações à distância, remotas e a grandes distâncias, colaborações também feitas com o uso de realidade mista. Então esse é um mundo que já está chegando, muito diferente ali do toca-disco, da fita cassete, né, da máquina de escrever, em muito pouco tempo. E nós também estamos nos acostumando com os novos modelos de negócio. Não vou chover aqui no molhado e ficar citando Uber, Airbnb, mas a gente todo dia tem um modelo de negócio impensável no passado, e quase sempre disruptivo, né? Que mostra novas maneiras de se fazer alguma coisa, de realizar uma tarefa, e que acaba criando uma disrupção muito grande para aquele modelo de negócio estabelecido anteriormente. Isso cria, como o Vinícius comentou, um conflito muito grande para as empresas que não adotaram a transformação digital. Essas empresas, numa situação como foi bem colocada aqui da pandemia, onde a gente vê que empresas que adotaram alguma forma de transformação digital ou ferramentas de tecnologia,
elas conseguiram não só sair melhor, mas manter partes ou quase toda a sua operação. Algumas conseguiram manter toda a sua operação a despeito dessa situação. E outras empresas lutam aí com dificuldades, com complicações, tentando se adaptar de forma rápida, atabalhoada à tecnologia, né? A gente viu aí tribunais fazendo sessões remotas. Então, uma situação de emergência como essa mostrou a importância e a necessidade da tecnologia. Mas a gente ainda vê que as empresas que não adotaram a transformação digital, a tecnologia, vivendo esse conflito, né, entre a padronização, o controle, a perfeita orquestração da sua operação, contra conceitos de empoderação, empoderamento, inovação e mais liberdade e flexibilidade para os colaboradores. Uma vez eu fui num evento de tecnologia, eu vi uma frase de um CIO que realmente eu não tinha me dado conta até aquele momento, que é: a transformação digital é um termo bastante utilizado, desgastado, e que pode ter vários sentidos ou várias implementações. Cada empresa de tecnologia apresenta a transformação digital de uma maneira. E aí eu queria apresentar para vocês como que a Microsoft vê isso, como que a Microsoft enxerga ou acredita que a transformação digital deve ser. Então, a Microsoft vê 4 pilares, né? Então, a gente vê que a transformação digital deve, primeiro, engajar os clientes. Então, você deve usar a tecnologia para que você tenha um maior engajamento com os seus clientes. Segundo, a otimização da operação. Então, você também vai usar a tecnologia para melhorar os processos e a sua operação. O outro, a transformação dos produtos, e aí eu diria que é a transformação digital no seu extremo, né, na perfeição, onde você aí já está começando a vislumbrar modelos de negócio diferentes, mudando seus produtos em função da tecnologia, mas também tem um aspecto que é o que a gente vai focar mais aqui hoje nessa conversa, que é a questão de empoderamento dos colaboradores. Então, são ferramentas que vão permitir uma comunicação melhor, o empoderamento dos colaboradores da empresa. Bom, na área de tecnologia, eu sei que várias áreas, administração, como eu falei, existem diversas teorias que falam da implementação de tecnologia, de transformação digital. Na área de tecnologia, a gente costuma focar nesses 3 grandes pilares, né? 3 grandes perspectivas, né? Processo, tecnologia e pessoas. E eu sou uma pessoa de tecnologia, eu sou engenheiro, sou diretor de tecnologia aqui na Microsoft, mas hoje eu vou falar de pessoas. Então, diferente da minha maioria das minhas apresentações, onde eu estou falando de tecnologia, uso de tecnologia, falando de inteligência artificial, computação quântica, hoje nós vamos focar nas pessoas e muito mais na minha experiência, como foi vivenciar isso aqui na Microsoft. E a gente está falando sobre isso justamente porque é um aspecto que pode ser, vamos dizer, esquecido, né? Quando você tem tantas preocupações na hora de implementar a transformação digital. Mas ele pode ser o aspecto mais importante, porque, afinal de contas, a transformação só vai acontecer por meio das pessoas, né? Então, um slide que é muito utilizado para reforçar esse ponto é um slide do guru, né, o Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, não adianta nada você ter uma estratégia perfeita, modelos de negócio bastante estudados ou refinados, elaborados com bastante cuidado, porque aquilo ali vai ser implementado por pessoas. E se as pessoas não compraram essa visão, se as pessoas não estão aderindo, não estão com vontade de implementar essa estratégia, não vai adiantar nada. Então, muitas vezes, esse aspecto ele tem que ser visto com a mesma atenção ou mais, né? Uma atenção ainda maior. Então, vamos começar a olhar a Microsoft. Então, a Microsoft é uma empresa que foi fundada lá em 75, né? 45 anos agora, por esse grupo. Na verdade, foi o Paul Allen e o Bill Gates. Esse aí foi o primeiro grupo, né, lá em Albuquerque, no Novo México.
Eu tive o prazer de conhecer o Bill Gates. Acho que todos os funcionários da Microsoft em algum momento encontraram. Eu tive com ele pessoalmente quando ele esteve aqui em Brasília para doar os direitos do livro dele para a dona Ruth Cardoso. Mas eu conheço também o Mark McDonald, que, uma sorte, sentou numa mesa de uma comemoração da Microsoft, sentou do meu lado e eu bati um longo papo com ele. Então, vocês vejam aí na trajetória da Microsoft, de 75 até 2012, que foi a nossa última mudança de logotipo, da logomarca, né, a evolução da empresa, que foi muito mais do que mudar o logo. Então, discordando um pouco do que o Vinícius falou, a Microsoft não passou por uma transformação, ela passou por diversas transformações nesses 45 anos. E foram transformações muito profundas, como eu vou mostrar para vocês, que talvez não estejam tão aparentes para quem está de fora, né? A pessoa muitas vezes tem uma visão e vê a Microsoft de um jeito, mas a empresa mudou radicalmente. Quem estava aqui dentro pôde vivenciar isso. A começar pela missão, né? E eu acho importante destacar isso, porque uma frase como essa, um computador em cada mesa, em cada casa, não tem efeito quase nenhum hoje em dia, né? Você fala, legal, eu tenho um computador no bolso. E tem um computador muito poderoso, né? Um celular, ele é muito mais poderoso do que o computador que levou o homem à Lua a primeira vez. É muito, às vezes, mais poderoso que os primeiros PCs, que os primeiros computadores que a gente teve. Então não faz muito sentido isso. Agora vocês se transportando para 75, alguém falando um negócio desse foi quase que uma heresia, né? Naquela época se dizia, teve um CEO de uma empresa grande de mainframes que dizia que o mundo talvez comportasse 4, 5 computadores, né? E não fazia sentido nenhum naquela época também você ter um computador. Não existia editor de texto. O editor de texto veio aparecer muito depois. Então, para que você ia ter um computador? Não existia internet, não existia editor de texto. Você ia fazer o quê? A não ser que você fosse cientista, fazer algum programa de física, de matemática, logo depois apareceram as planilhas, se você fosse um contador. Fora isso, não haveria nenhum motivo para alguém querer ter um computador. Então, foi uma frase, uma proposta bastante ambiciosa para aquele momento. Assim como é ambiciosa a missão atual da Microsoft, até pela internet ter tornado o mundo todo quase como uma aldeia global, que é um termo bastante lugar comum, mas que a gente tem vivido recentemente, estamos todos em comunicação. Então, as ambições da Microsoft se expandiram junto com a internet, que seria hoje empoderar todas as pessoas e organizações a alcançar mais. Isso a gente vê, né? Quando a gente vê que a nuvem e os dispositivos são quase permeiam toda a nossa vida. E a Microsoft nesses anos se tornou essa empresa com 150 mil, mais de 150 mil pessoas, 154 mil pessoas. Estamos em mais de 150 países, faturando no ano passado 120 bilhões, 125 bilhões. Eu não estou mostrando esses números aqui para que, vamos dizer, mostrar o quão grandiosa é a Microsoft. Muito pelo contrário, a gente tem empresas até no Brasil com mais colaboradores e tudo. O grande ponto que eu gosto de destacar, né, nesse slide é a questão dos 150 países, né? A gente aqui no Brasil, as empresas brasileiras, principalmente as grandes, elas sempre colocam o desafio da questão cultural. Todo mundo fala, o Brasil é um país grande, é um país continental e não existe um Brasil só, né? Então você tem um Brasil diferente em cada uma das regiões. Bacana, realmente é um grande desafio fazer uma transformação numa empresa com tantas questões culturais. Agora imagina, gente, em 150 países. Então, a gente aqui na Microsoft a gente tem muita movimentação de amigos, de colegas que foram para Dubai, lá nos Emirados Árabes, meu ex-diretor hoje em Singapura, colegas que foram para os Estados Unidos, para a Europa, e a gente começa a ver a diferença cultural nesses países. Então, nos Emirados Árabes se trabalha no domingo. Alguns países têm questões de higiene que o cara não coloca o dedo no leitor biométrico. Ele prefere cortar o dedo do que botar o dedo ali. Então,
Se a gente começar a levar em consideração essas questões, você imagina a dificuldade de você fazer uma mudança cultural quando uma mensagem pode chegar ou soar completamente distorcida ou mal colocada em outra cultura, né? Então, realmente é um desafio muito maior. E se a gente conseguiu, eu acredito que todo mundo consegue também, uma empresa nacional vai conseguir também. Eu acho que esse a gente conseguiu, fica provado nessa questão também da valoração, né, da Microsoft nesses anos, né, que a gente consegue se manter sempre entre as 5 maiores em valor de mercado. E esse slide tem até uma questão interessante, ó, a gente não está se exibindo aqui mais uma vez, né? Mas se vocês virem, por exemplo, lá em 97, não tinha muitas empresas de tecnologia, né? Empresas mistas ali. Em 2007, a gente vê uma grande predominância de empresas de petróleo, empresas de energia, né? E a Microsoft estava lá. Esse slide de 2019 ele mudou várias vezes, né? A gente assumiu a liderança algumas vezes, outras empresas assumiram, mas ali você tem uma lista de empresas que têm um valor de mercado aí em torno ou um pouco maior do que US$ 1 trilhão. Então vocês vejam que, a despeito de todas essas mudanças que a gente comentou, que eu vou comentar um pouco agora, a Microsoft conseguiu fazer uma transformação radical sem que isso afetasse a empresa. Muito pelo contrário, eu acho que foi essa coragem de fazer essa mudança que fez com que a empresa sobrevivesse. Nós, na área de tecnologia, tivemos, durante esses anos, desde aí, contando a minha trajetória também, diferentes desafios, né? Quem é da área de TI lembra de tecnologias como redes locais. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Microsoft, era redes locais e mainframes. Será que vai, não vai? Qual é melhor? Eu me lembro que, na época, o computador, quem trabalhava com microcomputador, nem se falava computador, era chamado de micreiro, né? Uma expressão que existia na época. E que me lembro de ter sido desafiado também por pessoas que trabalhavam com mainframes, que diziam um microcomputador jamais vai ser utilizado por um sistema de negócios que tenha realmente uma função crítica numa empresa, né? Depois nós tivemos aí o cliente-servidor, tivemos a internet e mais recentemente a nuvem. O interessante também é que em todos esses grandes marcos, eu me lembro, a Microsoft sempre foi desafiada, né? Então, meus amigos que trabalhavam em outras áreas, falavam em outras empresas, falavam: agora é o fim da internet. Não, é o fim da Microsoft, desculpa. Ah, a Microsoft perdeu o bonde da internet, é o fim da Microsoft. Agora é a empresa X que vai dominar, a Microsoft acabou. Então, assim, durante esses 27 anos, pelo menos umas 4 vezes eu me deparei com essa expressão, é o fim da Microsoft. E nós estamos aí porque em todas essas oportunidades, mesmo às vezes não tendo percebido a mudança iminente, a Microsoft foi capaz de reconhecê-la e voltar e fazer uma mudança, uma transformação e se adequando àquela nova realidade. Então, acho que a grande resiliência, a grande capacidade da Microsoft durante esses anos foi a capacidade de se reinventar e se manter até hoje. Então, uma empresa que, como nós vamos ver, muitas vezes se matou e se recriou mais uma vez. Eu acho que o grande exemplo, e talvez o exemplo mais forte dessa transformação, é a questão do Windows, né? Então, toda vez que alguém fala Microsoft, eu acho que 3 imagens vêm à cabeça na sequência, né? Primeiro é o Bill Gates, não tem como, ficou muito associado à Microsoft. Depois a gente vai pensar no Windows e no Office, né? Então, realmente, se a gente, o pessoal de marketing, aí vai chamar esses produtos de vaca leiteira da empresa, né, a expressão que se usa, né? Então, realmente, o Windows, um software que é utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas, é até o símbolo da Microsoft, né? São as 4 cores do Windows. E se vocês forem olhar aqui, vocês vão ver o lançamento do Windows 1 em 85, em 92, 3.1, 95, 2006, 2012, 2015, o Windows 10. Ué, e aí? Cadê o resto? Parou? Não.
a gente continua fazendo o Windows 10. Então, quem tem o Windows 10 na sua máquina, ele é atualizado 2 vezes por ano. É lógico que a Microsoft solta atualizações de segurança, né, todo mês, mas ela solta uma grande atualização de funcionalidades 2 vezes por ano, em maio e novembro. Né? Então, essas 2 atualizações não são pagas. Né? Quem comprou o Windows 10 junto com o equipamento ou adquiriu alguma vez, está recebendo essas atualizações há 5 anos, sem gastar um centavo. Né? E aí você faz essa pergunta, mas como assim? Um produto que tem mais de 1 bilhão de usuários, que a Microsoft poderia estar cobrando essas atualizações como era no passado? Então, se vocês forem olhar aqui, ó, 2006 para 2009, 3 anos. 2009 para 2012, 3 anos. 2012 para 2015, 3 anos. Então, a cada 3 anos, a Microsoft tinha um fluxo de caixa enorme de atualizações do Windows. Acabou. Né? Então, como que uma empresa faz isso com um dos seus principais produtos, com seus carros, com o seu carro-chefe? Eu faria uma analogia, talvez incorreta, mas que se fosse numa loja, comprou um produto, que seja um sapato, por exemplo, e aí a loja fala, pode passar aqui em abril do ano que vem, a gente troca aqui o cadastro, vem em novembro, a gente troca só, não precisa pagar. Então, realmente, eu acho que isso daí mostra para muita gente que não prestou atenção, como eu falei, de fora, muita gente está vendo a Microsoft como aquela império contra o software livre, aquela visão antiquada da Microsoft, e não percebeu essa mudança. Então, nesse slide, eu acho que é muito associado com o slide anterior, que em 2016, essa matéria de 2016, o Satya assumiu em 2014, a Microsoft já estava abraçando o software livre. Então, a Microsoft ama open source, o SQL roda no Linux. Para quem é aqui de Brasília, a Microsoft tem aqui no escritório de Brasília, vocês estão convidados a visitar, que fica ali nas torres corporativas do Parque Shopping, um dos 5 centros de transparência que a Microsoft tem no mundo. Então, nós temos 5 centros desses no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na China. Um deles fica aqui no Brasil, aqui em Brasília, que é da América Latina, e nesse centro, agências, órgãos do governo que têm um contrato específico com a Microsoft têm acesso ao nosso código-fonte, ao código-fonte dos nossos produtos. Eu não tenho notícia de nenhuma empresa, nem nacional, que faça isso aqui no Brasil. Uau, o que mudou então? O mundo mudou, o negócio mudou. Nosso negócio, naquela época, era propriedade intelectual. Se a Microsoft fizesse isso naquela época, a empresa não estaria aqui hoje. Mas, em um determinado momento, a Microsoft se deu conta que falou, o mundo mudou, o negócio é outro, então vamos mudar a empresa. Hoje a gente é uma empresa de nuvem, né? Entre outras coisas. Então, foi uma decisão bastante corajosa. Como é que você pega o seu principal produto e fala, não, esse aqui a gente não vai vender mais? E de onde que vem a receita para substituir? Então, essa mudança ela foi bastante crítica, muito bem planejada, é claro, mas onde a gente viu a receita de um produto ir caindo e outras formas de outros modelos de negócio começarem a crescer. E a gente vê isso hoje claramente, que foi uma decisão acertada, e que se não fosse assim, a gente não estaria aqui agora falando. Então, a Microsoft precisou mudar de uma maneira tão radical quanto essa que eu comentei, para poder estar aqui hoje e sobreviver. Então, ter a coragem de fazer isso. E por baixo de toda essa mudança, o pilar que sustentou tudo isso foi aquele aspecto que a gente comentou lá no início, que foi a mudança da cultura. Foram as pessoas que sustentaram essa mudança. E relembrando, em 150 países, então não foi uma tarefa simples. Como é que começou essa tarefa? Bom, então, em 2014, o Satya, que é um indiano, imigrante nos Estados Unidos e que tem uma filha também com paralisia cerebral, então uma história difícil, inspiradora, mas que também traz um monte de risco, né? Você ter uma pessoa estrangeira, imigrante, à frente de uma empresa, fazer uma mudança dessa radical, eu não gosto nem de imaginar o que teria acontecido se tivesse dado errado, né? E, coitado, ele seria culpado aí por tudo. Mas ele era uma pessoa que estava aqui também. O Satya ele entrou 1 ano antes de mim. Eu até brinco que
nós estamos juntos numa parede lá da Microsoft. Quando você faz 25 anos, seu nome vai para lá. Eu tenho a sorte, privilégio de, pelo menos ali, estar do lado dele, né? Em algum lugar. E ele, quando assumiu, ele falou essa frase que ficou marcada, né? Que naquela época ele já estava dando uma pista do que ele iria implementar. E eu acho que o fato dele ter vindo de dentro da empresa também foi uma coisa importante, porque ele conhecia a Microsoft. Então, todas essas transformações que eu comentei aqui, ele vivenciou, ele fez parte, ele ajudou a fazer. E ele, então, eu proferi essa frase aí que ficou famosa: a nossa indústria não respeita a tradição, o que ela respeita é a inovação. Eu tenho repetido essa frase, visto em diversas indústrias, né? Em diversos segmentos. Não é só na área de tecnologia, porque a área de tecnologia é muito fácil você falar isso. A tecnologia ela voa, né? Como a gente viu aí no início da palestra. Em 30 anos as coisas como mudaram. Mas se você pegar a indústria financeira, por exemplo, nós estamos falando de instituições centenárias que mexem com a questão da confiança, com o seu dinheiro. E se você perguntar para um banqueiro hoje, o que mais preocupa ele, o que mais tira o sono dele, são as fintechs. São empresas startups que muitas vezes não têm nenhum tipo de agência, não tem nenhum tipo de asset, de investimento, né, comparável com a dessas instituições, mas que usam tecnologia intensivamente e que ameaçam, né, os seus negócios. Então, hoje, o usuário não está muito preocupado com tradição. Quando eu quero o meu dinheiro, que é um bem muito precioso para a gente, você está preocupado que é uma empresa que tem solidez, tradição? Sim, mas você quer aquela que te ofereça mais agilidade, um aplicativo melhor, uma forma mais rápida de lidar, de maneira que você esteja numa viagem e faça ali o pagamento rapidinho, de uma maneira simples, e não tem que ficar, já pensou, ter que ir numa agência, ligar para o gerente. Então, realmente, essa frase a gente poderia aplicar em todo tipo de indústria, né? Que é a inovação realmente. E o que o Satya implementou na Microsoft foi a chamada cultura de hacking. Ele falou: olha, a gente tem que mudar a linguagem, o pensamento e as ações. A gente vai ter que mudar tudo, a começar pela gente. Mas mudar o quê, né? Como e para onde? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro do Satya, que se chama Hit Refresh, ele tem uma versão em português chamada Aperte o F5, né, que é o botão de refresh aí que a gente tem no nosso teclado. Ele vai contar um pouco da vida pessoal dele, mas ele vai contar também como é que foi essa trajetória dessa grande mudança que começou concentrada na Microsoft. E o Satya baseou toda essa mudança cultural no livro da professora Carol Dweck, que hoje é professora em Stanford. Na época ela não era, me foge aqui a universidade que ela estava na época. É um livro chamado Mindset, né? Mentalidade. Esse livro ele coloca de uma maneira muito interessante que você pode ter dois tipos de mentalidade, né, perante a vida, aos problemas. Um que é a mentalidade fixa e a outra que é a mentalidade de crescimento. Então, a mentalidade fixa é aquela que, infelizmente, a gente tem naturalmente, né? Aquela que eu já sei isso, eu estou certo, né? E a mentalidade de crescimento é aquela em que você tem aquela filosofia do eterno aprendiz. É melhor eu ouvir, é melhor eu prestar atenção no que o outro está falando, é melhor eu partir do pressuposto que eu não sei tudo, é melhor eu partir do pressuposto que eu vou aprender. É muito fácil falar isso. É muito difícil você chegar numa reunião e achar que está certo, o outro fala um negócio e você ficar ali ouvindo e dar o braço a torcer. Porque ninguém gosta de não ter razão, ninguém gosta de não saber, né? É uma situação de vulnerabilidade, de insegurança. Então foi complicado para a gente, né? Como eu disse, foi uma transformação que, embora de fora não se vê com muita facilidade, mas que a gente internamente foi internalizando, vivenciando aos trancos e barrancos. Eu me lembro que no início era muito comum a gente quase que, não vou dizer se ameaçar, mas a gente falava muito um para o outro em reuniões. Nossa, mas o que é isso? Você está com essa mentalidade fixa aí? Isso daí não é growth mindset, pelo amor de Deus. Então a gente começou a incorporar no nosso vocabulário
no nosso dia a dia muito fortemente essa mentalidade de crescimento, de ter tolerância com o erro dos outros, de ter paciência com os erros. É muito fácil também, né? Todo mundo diz que você tem que errar rápido para consertar, mas na hora de fazer não é bem assim, né? Quando alguém erra, ele é punido de alguma maneira, nem que seja pela vergonha de ter errado. E a gente na Microsoft foi se acostumando a tolerar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, até que a gente conseguiu, e eu diria que foi a única maneira da gente conseguir implementar tudo isso que vocês viram. Porque para você pegar um produto que era o principal e fazer com que ele seja substituído num período de 4, 5 anos, isso não é uma coisa simples de fazer. Eu desafiaria uma outra empresa que tem 2 ou 3 produtos a fazer isso também, para ver a dificuldade que vai ser em 150 países, com 150 mil pessoas. Né? Bom, e a coisa realmente depende muito de pessoas. Então, como a Carol Dweck fala no outro livro, a diz que a mentalidade de crescimento não é pegar umas dicas, colocar cartazes na parede. É realmente você incorporar e ver as coisas de uma nova maneira. E eu diria que uma pessoa que foi fundamental para que isso acontecesse na Microsoft foi o Satya. Então, realmente, a questão da liderança ela é fundamental. Se não, talvez, eu não sei se eu diria que é a mais importante. No caso da Microsoft, foi muito importante. A gente olha para o Satya e associa a ele não só uma gratidão imensa pelo sucesso que a empresa teve, isso explícito na recuperação financeira, no mercado de ações, mas pela liderança, pela humildade que ele teve em abraçar a mudança junto com a gente. Se vocês forem ver, várias teorias aí sobre o papel da liderança na transformação, principalmente o Bonet, né, que são esses pilares que estão aí, questão do engajamento, visão, governança e liderança técnica, isso são normalmente os pilares que a gente vê associado à introdução de tecnologia para a geração de transformação. Mas na Microsoft, o Satya resumiu isso para todos os líderes da empresa, né? Seja ele um gerente, um diretor, em 3 grandes perspectivas. O primeiro é criar clareza, então a gente precisa sintetizar a complexidade, ter um entendimento comum, isso só se consegue com muita comunicação, né? Gerar energia, então a gente precisa estar num ambiente que cada um possa ser ele mesmo, possa dar o melhor de si, né? E nunca esquecer a questão dos resultados, né? Não adianta nada disso estar num ambiente super agradável, que você se sinta bem, que você trabalhe bem com seus colegas, mas que não está entregando resultado. Então, também um forte foco nas métricas, nos objetivos que a gente tem para entregar. Mas ficou fácil de ver, né? A gente sempre busca estar alinhado com esses 3 princípios, né? E o Satya conseguiu fazer isso de uma maneira muito abrangente, eu diria. Ele conseguiu decantar essa mensagem pela empresa inteira. Foi o que ele disse. A última coisa que eu pensava, que eu queria, é que todo mundo achasse que essa mudança era uma coisa minha. Então, realmente, ele despersonalizou a questão da transformação como sendo alguma coisa dele. E realmente a empresa inteira abraçou o chamado Growth Mindset, abraçou essa filosofia e de uma maneira bastante bacana. Que hoje a gente, claro, eu não consigo pensar que isso foi uma ideia do Satya, vamos dizer assim. A gente sabe que foi, é lógico. Né? E isso se traduz de uma maneira muito interessante. Eu comento isso de várias maneiras. Né? Toda empresa sempre tem um grande líder. Né? A gente teve Steve Ballmer, teve o Bill Gates antes do Steve Ballmer. E o Satya, apesar de ser uma pessoa super popular, conhecida, eu não vejo ele para fora da empresa tanto quanto eu vejo para dentro, por incrível que pareça. Então eu vejo mais o Brad Smith, né, que é o nosso considerado presidente, tem o título de presidente, que é o nosso responsável pela área jurídica no mundo inteiro, representando a Microsoft, mas eu vejo o Satya a cada 15 dias nessa posição aí que vocês estão vendo. Então, a cada 15 dias a gente tem lá uma conversa global com o Satya, onde você vai ver aí 40, 50, 70 mil pessoas conectadas. Ele fala um pouquinho, depois ele senta e fica realmente desse jeito aí, ouvindo, prestando atenção, conversando com a gente. E é engraçado, nem posso comentar aqui, mas já saíram cada comentários que a gente fica com vergonha alheia, né? Realmente ele se arrisca bastante,
ouvir coisas aí, às vezes até inoportunas, né? Mas realmente ele tem essa abertura, essa simplicidade, essa humildade de se colocar ali numa posição de ouvir, de estar com a gente. Então, é uma postura de liderança muito diferenciada. Uma outra questão também que tem sido levado muito a sério, que eu acho que garante essa questão da implementação, operacionalização dessa mudança cultural, a maneira como eu acho que o pessoal de TI em geral gosta muito, né? A gente diz que somos muito control freaks, né? Tudo tem que estar numa planilha, tem que estar controlado. Então, numa empresa de tecnologia, isso acaba acontecendo muito. Mas é impressionante a quantidade de monitorações de cultura que a gente tem, né? A gente tem pesquisas mensais, anuais, são chamadas pulse, né? Que é o pulso mesmo, como se fosse batimento cardíaco. Chega a enjoar, né? Você recebe essas pesquisas o tempo inteiro para que avalie como é que está sendo incorporada essa questão da visão cultural na empresa. Isso vai sendo monitorado passo a passo, através dessas pesquisas, e várias ações vão sempre sendo tomadas ao longo desses últimos anos, têm sido tomadas para que a gente cada vez mais seguisse esse caminho da mudança. Então, realmente, não foi uma questão, como eu falei, de colocar frases na parede, mas muito mais de um cobrar do outro, a gente incorporar essas atitudes e a empresa monitorar o progresso dessas atitudes dentro. Até que a gente chega em situações como essa, né? O Japão, né? Todo mundo conhece, os japoneses são muito conhecidos pela disciplina, né? Eu até posso compartilhar aqui com vocês. Uma vez eu estive quase pensando em trabalhar no Japão, trabalhava num grupo global, tive muitos amigos japoneses, e eu me lembro que eu conversei com eles: que bom, como é que é lá? Bom, a gente trabalha, né, no sábado. No sábado também? Às vezes domingo. Já comecei a dar aquela desanimada, né? E as férias? 4 dias por ano. Então, realmente, o japonês, eu estou fazendo esse comentário antes, porque o Japão ele tem essa filosofia, né, como os orientais, de trabalho. Então, vocês imaginam o que seria implementar uma semana com 3 dias de fim de semana no Japão, né? Uma coisa muito mais revolucionária do que se fosse aqui no Brasil, por exemplo. E a gente fez essa experiência, imagino que muitos de vocês tenham visto, né? Que foi feita essa experiência no Japão e que resultou no aumento de produtividade de 40%. Então, a Microsoft continua experimentando essas mudanças culturais e tendo sucesso justamente por toda essa, eu diria, essa mentalidade de crescimento que a gente incorporou na empresa, né? Por fim, eu queria também comentar a questão da acessibilidade, né? Desde que eu comecei, eu imagino que vocês estão vendo aí a legenda embaixo. Então, essa é uma questão que a Microsoft tem uma preocupação muito grande com o uso responsável e ético da tecnologia, né? A tecnologia ela deve ser usada para o bem, mas também, se a gente não se preocupar com o uso responsável e ético, ela pode causar efeitos negativos. E a acessibilidade é um dos pontos que a gente se preocupa mais também. Porque hoje você tem em torno de 1 bilhão de pessoas com problema de acessibilidade, algumas delas você não vê, né? As questões de neural, por exemplo, bipolaridade, ansiedade, a gente não sabe, não vê. E tem também problemas de acessibilidade temporários, né? Você sofreu um trauma, um acidente, você vai estar temporariamente com problema de acessibilidade. Então, essa é uma questão que nos preocupa bastante. E como vocês viram, eu estou usando uma ferramenta que tem no próprio PowerPoint, basta um clique lá e habilitar a legenda. Você pode fazer isso em vários idiomas. Se vocês perceberem uma tradução errada de alguns termos que eu falei em inglês, foi porque eu escolhi lá o idioma como sendo português, mas ele tem suporte para vários idiomas. E um outro aspecto dessa preocupação é o programa de contratação de autismo que a gente tem em alguns países, né? A gente nos Estados Unidos, na Inglaterra, alguns países já adotaram esse programa, mas é um programa que existe desde 2015 também. Então, na Microsoft, essa questão da diversidade e inclusão é importantíssima. A gente acredita que não há como a gente desenvolver hoje, que, como eu falei no início, estamos num mundo
globalizaram, desculpe o pleonasmo, mas não há como você desenvolver produtos adequados e que sejam úteis e importantes para todo mundo se você não tiver representação de todo mundo dentro da empresa também. Então, eu vou deixar aqui para vocês, aqui na tela, o que a gente aprendeu, né, nesses anos de mudança. Foram muitas, não foi fácil, né, para quem está olhando de fora. É uma mesma Microsoft, às vezes foi percebida uma pequena mudança de logo, de logotipo, de logomarca, mas foram mudanças bastante profundas que implicou em metas de nossas como profissionais. Então, mudou de um ano para o outro o que você tinha que atingir, os objetivos que você tinha que perseguir na sua área. Então, foram mudanças que tiveram efeitos bastante profundos na empresa, mas que a gente se orgulha de ter participado e ver o resultado disso tudo depois desse tempo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Fico à disposição para perguntas, aqui ou no LinkedIn depois. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, o tempo. Desejo que continuem todos bem aí na pandemia. Tá? Muito obrigado. Valeu, Vinícius. Obrigado, Ronan. Foi realmente um tema muito atual. Admiro muito a Microsoft. Meu pai trabalha em grande corporação e ele usa bastante as ferramentas e, de fato, tem muita coisa interessante para trabalho em equipe e tudo mais. Alguns pontos me chamaram a atenção, Ronan, que aqui em Brasília, a Moai hoje tem quase 300 empreendedores, né? E tem empreendedor com 200, 150, 120 funcionários, mas também tem aqueles empresários pequenos, com 2, 3, equipes de 5 pessoas. E a gente vê que o desafio de cultura, ele é um desafio que permeia todos os portos de empresa, porque é basicamente assim, olha, a gente estava remando para esse lado, mas o mercado mudou. Os desafios mudaram e isso exige uma nova forma, é uma nova Microsoft, é uma nova Moai, é uma nova, enfim, um novo restaurante. Por quê? Agora a gente tem que entender que os desafios são diferentes. E eu achei muito legal o conteúdo que você trouxe, que isso muda a linguagem, muda o pensamento e muda as ações. Então você vê, né? Você foi instituído na Microsoft uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, que teve o papel do CEO muito forte e foram passados objetivos, novos objetivos, uma nova forma de ver, a tal ponto que a própria equipe da Microsoft falava para o outro, isso daí não é um mindset de growth hacking, isso daí não é a forma como a gente pensa agora. E o pessoal adotou aquilo, né? Então eu vejo, até trazendo para a realidade do pequeno empresário, que olha, como que eu vou passar agora? Teve a pandemia, como que a empresa vai agir? Eu tenho que agir rápido, eu tenho que definir para onde que eu vou de forma rápida. E aí, logo em seguida, eu tenho que passar isso para o meu time com uma transparência e engajar eles nessa nova visão, nessa nova forma de ser, que vai perpassar pelo líder, falar uma nova linguagem, se comunicar muito bem, usar a tecnologia para, eventualmente, refazer todos os processos. Então, isso requer que o time esteja engajado, porque todo mundo vai ter que trabalhar bastante, né, para fazer isso acontecer. Então, eu achei bem pertinente, eu acho que o momento que a gente está vivendo traz mesmo exatamente esses desafios e agradeço bastante. Só queria, a gente ainda tem mais 10 minutinhos e chegar a algumas perguntas, Ana. Pode ser? Ok. Responder? Não, claro, estamos aqui. Então, legal. A Cássia estava perguntando sobre aqueles óculos que você apresentou lá no início, se Uhum. existem óculos com um preço acessível ali para arquiteto, por exemplo, que é o caso dela, que se ela já consegue comprar isso agora, você conhece essa solução? Olha, Cássia, existem 3 tipos de realidade virtual. E aí eu acho muito interessante você ter se interessado, desculpa o pleonasmo também, porque no livro o Satya cita o que para ele vão ser as grandes tendências do futuro, né? Inteligência artificial, computação quântica, e ele coloca lá a realidade virtual. Então, não há dúvida, e eu poderia aqui mostrar para vocês vídeos que a gente está desenvolvendo com a JAL, com a Companhia Aérea Japonesa, com a Schindler, de elevadores, projetos com uso de realidade mista, né? Não há dúvida que o futuro aponta para esse tipo de tecnologia. E como eu comentei na apresentação, você tem basicamente 3 tipos de tecnologia.
Infelizmente, a mais, sempre a mais sofisticada, não vai ser a mais acessível, mas você pode experimentar com as três. A primeira é a realidade virtual, puramente, onde você tem aquele. Você já deve ter visto uns capacetes, uns dispositivos, em que você tapa a sua visão. Então, ali você fica realmente bloqueado, né? Você não está vendo o mundo externo, então você está vendo uma realidade que não existe, que está sendo projetada ali na sua vista. Então, você não pode se movimentar. Se você se movimentar, você vai bater numa parede, por exemplo. Eu acho que, para fins de arquitetura, esse tipo de dispositivo ele já serviria. E não são caros. Eu tenho até um desses que você põe no celular comum ali, porque ele faz uma projeção de maneira que a sua vista leve ao cérebro a sensação do 3D, né? Existem técnicas para fazer isso ou com cor, ou com desvio de ângulo. E eu tenho um desse de plástico que você coloca e consegue ver aqueles vídeos que tem, por exemplo, no YouTube, vídeos de 3D. Para o fim de arquitetura, não sei, desculpe, eu não tenho conhecimento na sua área, poderia até atender. Agora, no outro extremo da sofisticação, tem o HoloLens, esse que eu mostrei aí da Microsoft. Por que ele é caro e é sofisticado? Porque, na verdade, ele faz o contrário. Como eu estou vendo o mundo real, então eu estou vendo a parede, eu estou vendo a mesa, eu posso pegar aqui um objeto, um monstrinho que eu criei, botar em cima da mesa, como é que ele vai juntar esses dois mundos? Então ele tem que modelar matematicamente todo o mundo real, em tempo real, e projetar na minha lente e fazer com que o meu objeto interaja com isso. Isso só acontece matematicamente. Então, quando eu olho para um lado, ele tem que rapidamente fazer um modelo matemático de tudo que está ali naquela cena, de forma que possa interagir com os objetos que eu não estou vendo. Então, não é um custo barato, né? A versão inicial custava US$ 3.000, essa agora está em torno de US$ 5.000. A gente não tem no Brasil, você pode comprar numa viagem para o exterior, mas é uma coisa fantástica. A gente tem, se você olhar mais uma vez, estando no YouTube, você vai ver vídeos assim de pessoas interagindo à distância, jogando bola. Tem um que é muito famoso, que foi feita uma demonstração ao vivo num evento da Microsoft que eu estava, que o apresentador chamou a filha dele na casa dele, aí a gente via a filha dela no palco, ela via ele lá na casa dele. Foi um negócio, realmente as possibilidades se expandem muito. Então, eu não sei que tipo de experiência você está pensando, mas o custo de investimento aí vai variar dentro dessa faixa que eu comentei, depende da experiência que você quer proporcionar. Né? Não está tão acessível ainda essa tecnologia. Se for nesse extremo mais barato, está bem acessível, mas a experiência é um pouco mais limitada também. Legal, muito bom. O Fernando também estava falando que na indústria da tecnologia não respeitamos a tradição, mas sim a inovação. Como reconhecer o que são nossas raízes de tradição? É difícil. Eu estou falando brincando, mas dá para reconhecer, lógico, né? Eu acho que assim, a indústria de tecnologia, a gente já nasceu com esse vírus, né, sem fazer nenhuma referência a esse momento que a gente está vivendo, não é tão problemático. A gente já nasceu com isso, né? Então, se você for ver, né, na época que eu comecei profissionalmente também existia lá a linguagem COBOL, né? Nem existe mais. E algumas pessoas já devem ter ouvido falar e tudo. A linguagem COBOL foi criada em 1950, né? E quando essa linguagem foi criada, ela já foi criada com o propósito de que não existissem mais programadores, porque o COBOL é uma linguagem cursiva, né, onde você escreve some 2 a 3. Então, eu acho que a área de tecnologia da informação, ela já nasceu com essa veia de estar sempre se recriando, né? Então, como eu mostrei aquelas tecnologias ali, aquilo ali é só a ponta do iceberg, né? A gente teve programação orientada a objeto, agora a programação, a computação quântica, né, que muda totalmente, né, tudo que a gente conhecia em termos de programação. É lógico que a gente está sempre voltando para as origens. Então, você falou em honrar as tradições. Essa semana eu tenho ultimamente estudado bastante a computação quântica, e aí você acaba indo beber um pouco nas fontes lá dos físicos quânticos, apesar de não ser necessário,
mas você fica tão interessado pelo assunto. Estava lendo o David Deutsch, né, que é um dos pais da computação quântica, e eu passei a semana inteira maravilhado que, nossa, nunca pensei que o Alan Turing tinha previsto tudo isso, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. Então eu estava assim, caramba, a gente tinha que fazer uma estátua maior para o Alan Turing. Então realmente, apesar da gente estar se reinventando o tempo inteiro, eu acho que algumas fundações que foram estabelecidas lá atrás na computação, né, elas se mantêm apesar de todo o avanço. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, sim, com certeza. Bom, legal, Ana. Demos aqui o nosso tempo. Queria agradecer imensamente. Eu acho que foi super rico, um prazer conversar com um profissional com tanta experiência e trazendo toda essa visão, esse conteúdo rico. Até queria ver contigo depois se a gente pode pegar essa apresentação para compartilhar com o pessoal Pode, claro, e a gente claro. costuma salvar aqui e disponibilizar depois. Mas então, realmente, muito obrigado. Foi um prazer, gente. Ficam aí as reflexões do dia de hoje. Foi um prazer realmente estar com vocês em mais uma live aqui da Moai. Ronan, uma excelente semana para você, uma excelente semana a todo mundo e uma boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Fiquem bem aí na pandemia. Muito obrigado a vocês aí pela presença. Um abraço a todos. Até logo.